A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Olá, desejo a todos que nos assistem a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa da Igreja Cristã Maranata e sempre apresentamos por meio deste canal. O nosso propósito por meio deste programa é transmitir estudos bíblicos de interesse para aqueles que desejam ter uma experiência de conhecimento assim mais profunda sobre as coisas de Deus. E se for este o seu desejo de conhecer Deus verdadeiramente, quero convidar você a acompanhar este estudo até o final. Olha, estou certo de que ele vai despertar o seu interesse pela leitura e pela meditação da Palavra de Deus, a Bíblia. E olha, sem dúvida, ele contribuirá positivamente para a sua comunhão com Deus. Estamos dando continuidade a uma série de estudos sobre Jesus Cristo revelado em toda a Bíblia. E agora, neste estudo, estamos transmitindo mais uma revelação de Jesus na Bíblia e desta vez com o tema geral, o caminhar de Deus com o seu povo. Nosso objetivo com esse estudo é que todos tenham um conhecimento a mais sobre o Senhor Jesus. E isso por meio da forma como Deus deu continuidade ao projeto de conduzir o povo da velha aliança pelo deserto, desde o Egito até a terra prometida. Em outras palavras, veremos de forma assim comparativa como Deus também nos guia. Ele nos guia no nosso caminhar pelo deserto deste mundo. E isto até o dia em que tomaremos posse da Canaã celestial. Neste estudo, nós conheceremos fatos relacionados à caminhada de Deus com o seu povo da antiga aliança, em mais uma etapa daquela longa caminhada até chegar à terra prometida. Estamos certos de que com este estudo, nós continuaremos conhecendo e amando mais Jesus, sabendo que por meio dele, de Jesus, o nosso Deus caminha também conosco e com a sua igreja amada durante toda a existência na terra. Neste 5º episódio do nosso estudo, falaremos sobre o tema de Cádiz Barneia ao Ribeiro de Zered. Então vamos começar pela leitura bíblica do livro de Deuteronômio, no capítulo 2, verso 14, e lá está escrito assim: E os dias que caminhamos, desde Cádiz Barneia até que passamos o Ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Foi exatamente em Cádiz Barneia que se deu ali o grande impasse criado por aquela geração que saiu do Egito
e em mais uma das terríveis contendas que eles levantaram contra Deus. Até ali, já havia passado cerca de 2 anos desde que Deus iniciou a caminhada com seu povo, quando retirou o seu povo do Egito. Portanto, o povo já estava quase às portas do Jordão, e seria ali o último marco da caminhada pelo deserto para finalmente tomar posse da terra que mana leite e mel. Desde o capítulo 11 até ao capítulo 16 do livro de Números, um dos mais difíceis períodos na história dos filhos de Israel durante a caminhada do deserto está ali registrada. Todavia, a grande murmuração dos filhos de Israel na retomada da caminhada a partir de Cádiz Barneia foi em relação ao alimento, ou seja, o maná, aquele maná que caía do céu diariamente. O maná, na verdade, era a prova da fidelidade de Deus para com eles, porque o maná os alimentava como um alimento tão completo. Alimento é vida, e eles não podiam continuar aquela caminhada rumo à terra prometida com o coração voltado para o alimento que havia ficado para trás lá no Egito. Na caminhada de Deus conosco, na qual Ele nos dá o maná representado pelo Senhor Jesus como o pão que desceu do céu, nós temos também a oportunidade de nos alimentarmos da palavra de Jesus todos os dias, porque Ele próprio foi quem disse isto. Está escrito assim: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Lamentavelmente, o povo mais uma vez se referiu às panelas de carne que comeram no Egito, com os temperos preparados pelos egípcios, mesmo sem levar em conta os maus tratos sofridos ali. Em nossa caminhada com Deus, não pode faltar-nos o alimento de Deus no nosso dia a dia. E esse alimento é que nos dá vida, para nós vivermos tanto a vida presente quanto a vida eterna. Esse alimento diário, apresentado por Jesus, ele é o pão da vida, porque o Senhor Jesus, quando ele falou a respeito do pão da vida, ele disse mais alguma coisa. Ele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João capítulo 6, versículo 51. O que é notável é a forma como o escritor do livro de Números, inspirado pelo Espírito Santo, no meio da reclamação do povo quanto ao alimento, ele entra abruptamente com a descrição do maná. E vai ser exatamente em Números capítulo 11, versos 7 a 9, que ali o maná vai ser descrito como um alimento que possuía todas as características de um alimento completo. Isso porque ele tinha, primeiro, ele tinha cheiro, ele tinha cor e ele tinha sabor. O cheiro, na semelhança com a semente de coentro, a cor branca como a cor do bidélio. Agora, o sabor só é percebido na descrição do maná após ele ser preparado e experimentado. E essa descrição do maná, ela entra exatamente no meio de uma contenda, quase que como uma forma de Deus dizer: não é bem assim, vocês estão equivocados. Isso era como se o Senhor estivesse falando com eles, para eles calarem a boca, logo de imediato, fazendo eles virem a sua própria ingratidão diante do Senhor e lembrarem-se das comidas do Egito, menosprezando o alimento do Senhor. O maná espiritual que Deus nos dá como alimento possui exatamente essas 3 características que o tornam um alimento completo. O cheiro, porque atrai o sentido do olfato. A cor atrai o sentido da visão. O sabor atrai o sentido do paladar. E nós somos atraídos exatamente pelo alimento da palavra de Deus, porque sentimos nele o aroma do bom cheiro de Cristo.
Nós somos atraídos pelo alimento da Palavra de Deus porque nele podemos ver com clareza as respostas às obscuridades das nossas indagações. Passamos então a enxergar tudo com clareza, tudo é claro, tudo é branco. Somos também atraídos pelo alimento da Palavra de Deus porque nele sentimos o sabor do seu cumprimento. Quando a Palavra de Deus se cumpre, ali está o sabor da Palavra de Deus. E o salmista, no livro de Salmos, no capítulo 119, verso 103, ele confirma isso. Ele diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Então, este é o quadro profético que estamos vivendo hoje. Não há como continuar a caminhada em direção à Canaã celestial sem decidir essa questão. A questão do alimento que capacita a igreja, capacita as nossas vidas e fortalece as nossas vidas para completarmos a caminhada. Neste momento profético da nossa caminhada rumo ao arrebatamento da igreja, o Espírito Santo de Deus, ele sempre está deixando clara a necessidade da nossa tomada de posição em relação a esta questão vital que é o alimento. À noite, enquanto os filhos de Israel dormiam e descansavam, o Deus que caminhava e habitava com eles trabalhava no envio do maná junto com o orvalho da noite. Não existia no Egito alimento tão nutritivo e tão completo como o maná. O nosso Deus é exatamente assim conosco. Enquanto estamos no descanso do sono físico à noite, Ele está trabalhando em nosso favor, preparando tudo o que precisamos para a nossa jornada de cada dia. Quer saber de uma coisa? O orvalho representa as bênçãos de Deus, aquelas que nos trazem o refrigério para enfrentarmos o calor das lutas do dia. O maná, por sua vez, representa o alimento que nutre a nossa alma e já está à nossa disposição ao amanhecer de cada dia. É por isso que a Bíblia, quando nos fala dos atos misericordiosos de Deus, ela diz exatamente assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Essa expressão da misericórdia de Deus está descrita no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versos 22 e 23. Ali em Cádiz Barneia, o episódio que vai definir o tempo da caminhada do povo pelo deserto ocorre exatamente quando Moisés envia 12 homens para espiar a terra de Canaã. Contado no capítulo 14 do livro de Números, esse episódio começa com o envio dos príncipes das tribos dos filhos de Israel para executar o cuidadoso trabalho de espionagem. A ação consistia em constatar qual terra seria aquela e que tipo de povo habitava nela, se esse povo era fraco ou forte, se eram muitos ou poucos, se a terra era boa ou má, se habitavam em cidades, arraiais ou fortalezas, se havia árvores ou não, e caso houvesse, que eles trouxessem um fruto da terra como prova. E aqueles eram exatamente os dias das primeiras colheitas dos frutos. Ao fim de 40 dias no percurso de toda a extensão da terra de Canaã, aqueles espias trouxeram um ramo de vide com um cacho de uvas, que foi preciso 2 homens para carregá-lo em uma verga, isso além de romãs e figos. O tamanho daquele cacho de uvas do Vale de Escol foi a prova de que aquela terra realmente manava leite e mel, isso conforme está descrito em Números capítulo 14, verso 25. O cacho de uvas era uma prova antecipada de que a terra prometida por Deus a Moisés, ainda no primeiro encontro de Deus com ele lá no Monte Sinai, realmente manava leite e mel. Lá Deus havia dito para Moisés:
porquanto desci para livrá-lo, ou seja, livrar o meu povo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Êxodo capítulo 3, versículo 8. A grande contenda do povo contra Deus, que marcou o rumo daquela jornada de Deus com o seu povo, inicia-se exatamente com o retorno daqueles 12 espias, em razão do relatório que eles trouxeram, o relatório que eles prestaram. 10 deles, ainda que tivessem constatado que na verdade a terra manava leite e mel, temeram seus habitantes, que eram povos mais poderosos do que eles, eram gigantes, e por isso não seriam capazes de vencê-los, de conquistar aquela terra e tomar aquela terra. Todavia, 2 daqueles espias, Josué e Calebe, trouxeram boas novas sobre aquela terra e falaram animosamente ao povo sobre a certeza de que Deus lhes daria sim as vitórias contra os habitantes daquela terra em Canaã. E eles disseram assim para o povo: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números capítulo 13, o versículo 30. Infelizmente, todo o povo preferiu ouvir as informações infamantes sobre a terra de Canaã, trazidas pelos outros 10 espias. Estas infelizes informações levaram aquele povo a desejar mais uma vez voltar ao Egito. E ali eles se levantaram contra Moisés e contra Arão. Apesar das palavras de ânimo de Josué e Calebe, a multidão se rebelou contra eles e quis até apedrejá-los. Diante de um plano de Deus de executar um juízo sobre a rebeldia daquele povo por meio de pestilências, a Bíblia fala que, mais uma vez, Moisés intercede por eles, por aquele povo. E por causa da intercessão de Moisés, Deus perdoa mais uma vez aquele povo. Números capítulo 14, versículo 20. O nosso Deus é assim. Ele é longânimo, Ele é perdoador. Pois apesar de ser a 10ª vez que eles tentaram ao Senhor, ainda assim, pela intercessão de Moisés, eles receberam o perdão. Números capítulo 14, verso 22, fala a respeito disso. Quantas vezes nós também, em nossas limitações humanas, somos capazes de transgredir e pecamos contra Deus, mas pela intercessão do Senhor Jesus junto ao Pai, nós recebemos o imerecido perdão de Deus. Por outro lado, ainda que o Senhor tenha usado de longanimidade para com o povo, perdoando-lhes tão grande transgressão, Deus foi justo ao deixar recair sobre eles as consequências do seu pecado. Para isto, o Senhor determinou que aquela geração rebelde que saiu do Egito pereceria naquele deserto e não chegaria à terra prometida. Esse juízo, ele está descrito em Números capítulo 14, verso 34, dizendo exatamente assim: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. E Moisés, no texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 2, verso 14, confirma isso exatamente assim, dizendo: e os dias que caminhamos, desde Cádiz Barneia até que passamos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Todavia, Josué e Calebe, os 2 espias que trouxeram boas informações sobre a terra de Canaã, e falaram para o povo animosamente. A eles foi dada a promessa de Deus de que eles não morreriam no meio daquela geração rebelde contra Deus. Portanto, dos 600.000 homens que saíram do Egito, somente 2 tomaram posse da terra prometida: Josué
e Calebe. Assim, uma caminhada de poucos dias que faltavam para atravessar o rio Jordão e possuir a terra de Canaã foi transformada agora em mais 38 anos, perfazendo uma jornada palmilhada ao longo de 40 anos, desde o seu início até o seu final. Para cada um dos 40 dias em que os espias percorreram a terra, o Senhor transformou em um ano, perfazendo assim um total de 40 anos de jornada pelo deserto, desde o Egito até Canaã. Durante este período de 38 anos, os filhos de Israel ficaram rodeando as montanhas de Seir, até que os homens de guerra da geração que saiu do Egito fossem consumidos no deserto. A região de Seir era ligada aos descendentes de Esaú, aquele que deixou para os seus descendentes a ideia de que as coisas de Deus são apenas terrenas. Assim cumpriu-se o juízo do Senhor sobre a desobediência e sobre a rebeldia do povo, não permitindo que os murmuradores entrassem na terra de Canaã. Todo esse juízo foi por causa da murmuração, da rebeldia e da incredulidade daquele povo. Por um lado, o povo da geração passada pereceu no deserto durante os 38 anos em que rodeava as montanhas de Seir. Por outro lado, a nova geração estava agora sendo formada. Essa nova geração é quem iria tomar posse da terra de Canaã. Os crentes em Jesus têm também a promessa de entrar na Canaã celestial. Ainda assim, eles se deparam com obstáculos que representam os seus grandes e intransponíveis problemas e que vencem esses problemas somente pela fé do Senhor Jesus. Humanamente, são enormes barreiras, mas como crentes em Jesus, venceremos confiados no Senhor, porque Ele nos fará vencedores. Lembrando que, embora a promessa do Senhor fosse firme, não podia se cumprir, pois não estava associada à fé que os filhos de Israel deveriam ter tido. Durante a caminhada, Israel pecou outras vezes, mas o projeto inicial de Deus foi mantido. Todavia, o erro cometido naquele momento ali anulou todo o projeto para aquelas pessoas. Existem momentos em nossas vidas, que esses momentos são decisivos e muitas vezes um pequeno erro nosso pode modificar todo o nosso futuro. Ali Moisés apresenta um relatório sobre os dias da longa caminhada ao redor ali daquela região das montanhas de Seir, ou seja, os longos e angustiantes dias que marcaram essa jornada no trajeto de Cádiz Barneia até o ribeiro de Zered. E a descrição no capítulo 2, verso 2 e 3 do livro de Deuteronômio inicia com o relato de Moisés sobre os muitos dias em que o povo ficou rodeando as montanhas de Seir. E a ordem de Deus a partir dali foi a seguinte: então o Senhor me falou dizendo: assaz tendes rodeado esta montanha, virai-vos para o norte. Após completar esta jornada, chegou por fim o momento de passar pelo ribeiro de Zered. E Moisés fala em Deuteronômio capítulo 2, verso 13: levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. E Moisés relata dizendo: assim passamos o ribeiro de Zered. A nova geração, nascida no deserto, testemunhando o juízo de Deus se cumprindo sobre os rebeldes e contraditores. Tinha agora o mesmo ânimo essa nova geração, o ânimo de Josué e Calebe, e por isso ela estava devidamente preparada para tomar posse da terra prometida. A travessia do ribeiro de Zered foi feita por uma geração com uma nova mentalidade. Ela foi orientada a virar para o norte e atravessar o ribeiro de Zered e caminhar rumo agora finalmente à terra prometida. A travessia das águas na Bíblia significa sempre uma mudança de posição. Por exemplo,
Israel atravessou o Mar Vermelho e deixou para trás a característica do velho homem, a velha criatura. O novo homem aprenderia agora com o Senhor no Monte Sinai. Outro exemplo, o profeta Elias atravessou o Rio Jordão e, como resultado disso, ele foi arrebatado ao céu. E o profeta Eliseu atravessou o Rio Jordão e repousou sobre ele a porção dobrada do Espírito do Senhor que estava sobre o profeta Elias. O Senhor não permitiu que a velha geração atravessasse o ribeiro de Zered, porque ela iria se deparar com dois reis inimigos do povo de Deus. Era Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã. Porém, a nova mentalidade, baseada na expressão de Josué e Caleb, subir animosamente porque o Senhor nos deu essa terra, essa mentalidade levaria aquela nova geração, a geração nascida na caminhada com Deus e não no Egito. Essa geração agora, ela era levada a tomar posse da promessa de Deus, tomando posse da Canaã ali, cumprindo a promessa de Deus. Encerramos aqui este 5º episódio deste estudo, o qual daremos continuidade no próximo episódio, quando acompanharemos ainda esta jornada de Deus com seu povo. E desta vez nós falaremos sobre o tema do Ribeiro de Zered ao Rio Jordão. Aguardamos sua participação conosco no próximo episódio e que Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.